Hoje você vai aprender por que tantas pessoas falam que você precisa fazer extensão na polia, senão seu glúteo não vai crescer. Você precisa também fazer abdução na polia, senão seu glúteo não vai crescer. Ou seja, será que esses movimentos isolados, até onde isso é verdade? Ou melhor, será que o treinamento básico, ele de alguma forma já vai trazer resultado para você? Eu quero te explicar alguns conceitos aqui. Você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer isso aqui, até onde isso é verdade? Roda a vinheta, eu te espero lá do outro lado. Rapaz, antes de começar esse vídeo aqui, eu tô de óculos aqui, vocês não falaram nada. Você tem que me avisar quando eu tiver de óculos aqui, eu preciso olhar pra vocês. Olha só, quando você de alguma forma fala de treino de glúteos, a grande parte das pessoas, simplesmente elas falam a mesma coisa. Ou seja, você tem que fazer lá os básicos, agachamento, leg press, a fundo, e você tem que complementar o seu treino com o isolado. Ou seja, fazer extensão na polia, fazer o coice na polia, fazer a abdução na polia, porque as pessoas falam que você precisa variar os exercícios, senão seu glúteo não vai crescer. Tem partes do glúteo, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. Até onde isso é verdade de fato? Entenda, gente, o seu corpo, ele não é um corpo ignorante, ele não é um corpo burro. Logo, quando você faz movimentos básicos, ele ativa basicamente todas as fibras do seu corpo. Então, quando eu faço um agachamento, eu vou ativar somente o glúteo máximo? Não, o glúteo médio também vai ser ativado, menos do que o glúteo máximo, mas vai. Quando você faz um afundo, por exemplo, ó, um afundo, você colocar a perna na frente e a perna atrás. Aqui, o seu glúteo médio vai trabalhar muito mais. Por quê? Porque uma perna está na frente e ele é um estabilizador. Você colocar a mão aqui no glúteo, ele vai estar duro. Quando ele desce, ele ajuda também você a subir. Ou seja, não é só o seu glúteo máximo que ajuda você a subir o corpo para cima. Quando você faz movimentos unilaterais, igual eu estou fazendo aqui, pode ser o afundo, pode ser aí o agachamento búlgaro aqui, né, que você coloca a perna em cima do step, né, o agachamento búlgaro. Quando você faz uma subida, né, no banco, imagina só que isso aqui é um banco, aí você vai fazer uma subida no banco. Esses movimentos unilaterais vão ter uma ativação muito grande do seu glúteo médio. Só que, como as pessoas, na sua grande maioria, não estudam, eles preferem o quê? Ah, o glúteo médio, ele é um abdutor. Sim, ele é um abdutor. Então, se eu fizer movimentos paralateral, ele vai trabalhar? Vai. Só que o que não te falo é quando você faz movimentos básicos, presta atenção, movimentos básicos como afundo, ele trabalha também. Só que aqui ele trabalha numa alta amplitude. O que você tem que entender? Quanto maior a amplitude, maior vai ser a questão da capacidade de força que aquele músculo vai ter. Então aqui no afundo, eu coloco uma carga aqui em cima de mim ou aqui do lado dos halteres. Quando eu subir, esse músculo vai ter que fazer muita força, não só esse, mas esse aqui também. Ó. Se eu colocar a mão aqui, ele vai estar duro para subir. Então não tem como, o seu corpo não é seletivo. E aí quando você já faz o afundo, o seu glúteo médio já vai ser muito ativado, mas muito ativado. É porque você não sente a musculatura e você não precisa sentir, você só precisa entender que aquele músculo estará trabalhando, já está maravilhoso. Gente, o seu corpo não é seletivo, não tem como ele fazer esse exercício aqui e ativar só essas fibras sem ativar essas aqui. Tá vendo o glúteo médio? Aqui eu vou colocar pra vocês, ó, o glúteo máximo e o glúteo médio. Percebe que não tem como você só ativar umas fibras em detrimento de outras. Quando você faz um afundo, ativa todo. Coloca a mão aqui, ó. Você vai perceber, essa aqui é a anatomia palpatória. O que é isso? Você coloca a palpa aqui, o seu glúteo, e vê se a musculatura está trabalhando. Então não tem como fazer isso aqui e só ativar o glúteo máximo. Vai ativar também o glúteo médio. E os dois vão hipertrofiar. Ele vai hipertrofiar também. Então a mesma coisa da pessoa que fala assim, Leandro, então por que o homem ele faz movimento isolado para braço? Entenda o seguinte, quando você faz uma puxada, pode ser a puxada aberta aqui, uma puxada aberta, uma puxada fechada, já tem ativação do seu bíceps e ele hipertrofia, já tem estudos que comprovam isso. O que acontece é o seguinte, pelo fato da pessoa ficar acompanhando canais e não ter algo científico, ou seja, embasado na ciência, ela fica no achismo. Essa questão do isolado é a mesma coisa do bíceps. Então, se você faz o treino básico, puxadas e remadas, você não precisaria fazer isolado. Aí a pessoa fala assim, ah, mas por que o Mr. Olympia ele faz isolado? Ué, você está falando de uma pessoa que se entope de anabolizante e de alguma forma não tem como, não é parâmetro, gente. Ah, mas é o topo da estética. Mas, gente, ele se entope de anabolizante. Se você é uma pessoa natural, o seu bíceps já ia crescer, mesmo se você não fizer isolado. Agora, por que as pessoas fazem isolado? Pela crença que ela tem, que
que é uma crença? É uma sensação de certeza sobre algo, alguma coisa. Então você tem uma sensação de que, por exemplo, eu fazendo abdução, fazendo extensão, o meu glúteo vai crescer mais. Isso é uma sensação. É verdade? É baseado em estudo científico? Não, é baseado no achismo. Então eu acho que vai fazer, entende? Porque eu já falei pra vocês, eu coloquei o glúteo aqui da Zana, por exemplo. Olha o topo do glúteo da Zana lá, é o glúteo médio dela. Ela fala que não fez, cara, eu tenho um áudio dela, ela fala que não fez, ela fez só os básicos e o glúteo médio dela cresceu. Ou seja, se os básicos não funcionassem, por que o glúteo dela cresceu? Tem outros glúteos aqui que eu posso colocar vários aqui pra você. O glúteo da Thalita, por exemplo. Olha o glúteo da Thalita aqui, ó. Percebe que ela tinha um glúteo mais achatado. Ela fez os básicos e o glúteo dela ficou redondo, do topo até embaixo. Então eu tenho vários aqui pra você. Então eu tô te mostrando, mas a fulana lá faz. Olha, eu tô te mostrando o que funciona de fato, sem ficar com essas firulas de ficar colocando um monte de exercício isolado para que você tenha resultado. Você aprendendo a treinar, você consegue ter resultados sem fazer nenhum isolado. Tudo bem? Outro detalhe bem importante que quase ninguém explica isso. Por que, Leandro, que eu quando faço, por exemplo, uma abdução, eu sinto o meu glúteo trabalhando? Entenda, gente. Por que quando você faz uma puxada, você não sente o bíceps trabalhando? Porque você tem que entender de neurofisiologia. O que é isso? É a parte cerebral com a conexão da sua fisiologia, dos seus músculos. Quando você faz uma puxada, por exemplo, não é só o bíceps que trabalha. As costas trabalham, posterior de coxa, ou posterior de ombro trabalha. Então existem outros músculos trabalhando. E o seu cérebro não consegue mandar informação só para o bíceps ou só para as costas. Ele manda informação para o corpo inteiro. Logo você não vai ter a percepção do bíceps trabalhando. Por isso que as pessoas quando fazem uma rosca direta, ela sente muito mais. Por quê? Porque é uma única articulação. Basicamente, né? Um único músculo trabalhando. Então, como é um único músculo, a conexão do seu cérebro com esse músculo vai ser melhor. Vai ser uma percepção, vai ser melhor. Entende? Quando você faz, por exemplo, um agachamento, você sente o glúteo no agachamento? Por exemplo, ó, desci. Quando você sobe, muitas pessoas não sentem o glúteo. Por quê? Porque tem o músculo da coxa, posterior da coxa, tem abdômen, tem as costas, tem um monte de músculo trabalhando. Então, para você ter a percepção do seu glúteo trabalhando, você tem que fazer força no calcanhar e empurrar aqui, ó, o seu corpo com o seu glúteo. Aí você vai conseguir ter uma percepção melhor. Mas entenda, gente, mesmo que você não tenha essa percepção de sentimento, o seu glúteo vai crescer, ele vai hipertrofiar. Aí você percebe, quando você faz um afundo, como eu mencionei pra vocês aqui, ó, um afundo, ó, você de alguma forma já tem ativação muito alta de glúteo médio e ele vai hipertrofiar. Então entenda, eu já mostrei pra vocês resultados de pessoas aqui, pra comprovar. Leandro, comprova, ó, olha só, gente, esse glúteo aqui. Concorda pra mim que é um glúteo que tem uma boa hipertrofia, tudo bem? Você pegar o meu glúteo aí e colocar do lado, né? Pegar esse glúteo aqui e colocar do lado das blogueiras que tem por aí, você vai perceber que o meu glúteo ou é do mesmo tamanho ou é maior. E aí você percebe, mas você não faz isolado. Como o seu glúteo é maior, do mesmo tamanho do que ela? A pessoa faz um monte de isolado, se mata fazendo isolado e você faz os básicos e tem esse resultado. Não é louco isso? Porque se a pessoa faz isolado e ela tinha que ter mais resultado do que eu, por exemplo, que não faço, tudo bem? E por que eu tenho um resultado parecido com o dela ou melhor do que o dela? Cara, é muito doido isso. Aí você tá gastando energia à toa, tempo à toa, sendo que você aprendesse a treinar direito, você já iria ter esse resultado. Gente, pra mim é muito lógico isso. Questão de lógica. Então, se eu aprender a treinar de fato com intensidade, o meu músculo vai crescer, ele vai desenvolver. Só que você precisa aprender a treinar. Aí, como você fica escutando um monte de gente por aí, talvez, que tem que fazer isolado, tem que fazer isso e fazer aquilo, você acaba acreditando por repetição. O seu cérebro aprende por quê? Por repetição. Aí você fica repetindo. É blogueiro, é não sei o quê, é pra lá e pra cá, e você acaba acreditando. Quando uma pessoa vem e te fala, gente, você não precisa disso, é você aprender a fazer isso aqui. Aí você tem que abrir um leque na sua cabeça pra você entender. E várias pessoas aqui no canal tiraram os isolados, tem até print deles aqui. Aplicaram os básicos com intensidade e o glúteo começou a desenvolver. Ou seja, você ganhou tempo e você não vai ficar gastando mais tempo na academia fazendo isolado. Entende isso, gente? Essa questão do sentimento também eu expliquei. Quando você sente um músculo em detrimento de outro, é porque tem outros músculos no agachamento, por exemplo, você não vai sentir o glúteo aqui basicamente ativado, porque tem outros músculos aqui que estão roubando a cena. Então ele vai mandar informação para vários músculos ao mesmo tempo. Acho que talvez você nunca tenha escutado isso. Então você não precisa sentir o músculo para que ele esteja trabalhando. Ele vai estar trabalhando, porque o seu corpo ele não é burro. Tudo bem? Então, a questão de... Eu fiz até um vídeo, né? Para mostrar isso para vocês. Eu vou colocar ele aqui e eu vou ficar quieto. Ou seja, eu fiz um vídeo aqui, de mostrando aqui quanto você acha que eu tenho de glúteo aqui, certo? Eu coloquei, peguei a fita. Cadê a fita? Caiu aqui, ó. Peguei essa fita métrica e coloquei aqui, ó, certo? Coloquei aqui em volta do meu glúteo. Quanto você acha que eu tenho de glúteo? E você vai perceber, e você vai se surpreender, porque eu tenho muito mais glúteo do que muita blogueira que se entope de bomba e faz um monte de isolado.
fazer o seguinte, vou colocar o vídeo pra vocês aí, e aí eu volto já já pra gente recapitular o vídeo. Rola lá. Se liga só, gente, eu peguei isso aqui pra você ver na prática o quanto de glúteo que eu tenho sendo homem, tá? Geralmente o homem tem facilidade assim de ganhar glúteo, eu não faço treino isolado, é pra você ter certeza, caramba, se você aprender a treinar até a falha e com intensidade, você vai ter resultado. Coloquei a fita aqui, ó, a fita não tá dobrada, tudo bem? Tá aqui no meu glúteo, ó, certo? A fita, ó, beleza? Vou colocar aqui, ó, o glúteo de lado, você percebe que é um glúteo, digamos, bem hipertrofiado, certo? Sem fazer um único isolado, e olha só, quando você mede o começo pra vocês, ó, tá basicamente, você tentar aproximar pra vocês aí, ó, tá 105, quase 105 centímetros de glúteo. Aqui, ó, vou aproximar pra vocês aí, ó, aqui, ó, basicamente 105 centímetros de glúteo. Então você percebe que eu não sou o cara que faz isolado. Eu não faço isso aqui, eu não faço isso aqui, eu não faço, tipo, elevação pélvica. E olha só, se eu chegar próximo aqui, olha o tamanho desse glúteo aqui. Concordamos que é um glúteo bem hipertrofiado, certo? Virar o outro lado aqui pra você. Ou seja, gente, o que você tem que fazer é aprender a treinar direito. Você não precisa ficar enchendo esse treino de isolado, ficar aqui com a bunda pra cima fazendo isso aqui. Tem que aprender a fazer o treino correto, beleza? Volta pro vídeo lá, abraço! Então você percebeu aí que são basicamente 105 centímetros de glúteo. Percebe isso, gente? Quando você coloca isso na sua cabecinha, você fala assim, caramba, talvez aí, lembrando, tá? Eu tô falando de glúteo, eu tô falando de hipertrofia de glúteo. Eu não tô falando daquela pessoa que tem gordura no glúteo. Porque pode ser que você, mulher aí, tenha um glúteo, digamos, maior do que o meu, porque você tem um acúmulo de gordura na região. Eu tô falando de hipertrofia, de musculatura. Basicamente, eu tenho 8, 9% de gordura, ou seja, é musculatura. Logo, também, o quadril da mulher é mais largo, logo vai colaborar para que ela tenha mais glúteo do que eu. E sim, as mulheres deveriam ter mais glúteo do que o homem. Tô falando de glúteo. Bunda todo mundo tem, nem todo mundo tem o glúteo. Então você consegue perceber que pra mim, que sou homem, 105 centímetros de glúteo é um puta do glúteo, é muito glúteo. Então entenda que esse glúteo aí você pode pegar. Tem pessoas aí que tem vários milhões de seguidores. Pega a foto dela e coloca uma foto minha. Pega essa foto aqui minha aqui, ó. Né? Pega essa foto minha aqui e coloca do lado do glúteo de qualquer blogueira que você vê por aí. Basicamente, bem provável que vai ser ou do mesmo tamanho ou vai ser maior. E eu sou homem, eu não faço isolado. E como que esse glúteo cresceu? Gente, aprendendo a treinar direito. Eu tô te falando, quando você aprende a treinar, você vai se livrar, por exemplo, desses movimentos que não fazem tanto sentido assim. Esses movimentos isolados são para pessoas específicas, pessoas que não conseguem agachar. Aí você pode fazer uma extensão, uma abdução, para ir fortalecendo o corpo dela. À medida que você já está fortalecido, você parte para o treino básico, que é o que vai funcionar. Exemplo, levantamento terra, certo? Você faz agachamento livre, quando você faz afundo, quando você faz aqui o outro, que é um tipo de afundo também. Opa! Quando você faz aqui o afundo búlgaro, quando você vem e faz uma subida no banco, todos esses movimentos já vão fazer o seu glúteo crescer sem precisar de isolado. Então, quando eu falo isso pra você, eu falo algo diferente do que a grande maioria das pessoas fala. Ah, Leandro, mas por que o pessoal... A bunda da blogueira cresceu. Será que foi por conta do isolado, por conta dos básicos, mais a bomba que ela tomou? Então tem que ver algumas coisas. Eu tô abrindo seus olhos aqui de verdade. Porque eu já mostrei resultado pra vocês aqui, o meu resultado de várias outras pessoas, comprovando que se você faz os básicos, vão funcionar, você vai ganhar mais tempo, vai de alguma forma treinar com os melhores movimentos e por consequência vai ter mais resultado, sem precisar fazer um único isolado. Bom, eu acho que foi isso. Entenda que existem algumas particularidades do treinamento. Todo mundo que está na internet, ou quase todo mundo aí, falam coisas baseadas nas crenças, que tem que sentir, que tem que queimar, que tem que rasgar. Só que as pessoas te mostram um estudo, da onde foi tirado isso, a grande parte não mostra. É o músculo que queima, é o músculo que rasga. Cara, isso aí não funciona. Funciona é você aprender a treinar direito, com a intensidade certa, na dose certa, pelo tempo certo. É isso, se vídeo pra você, deixa seu curtir, seu comentário, compartilha com mais pessoas, inscreva no canal e eu te vejo numa próxima. Aprenda a treinar direito, eu te garanto que não só a questão de coxa, mas a questão do seu glúteo, ele vai desenvolver sem você precisar ficar empilhando um monte de exercício. Beleza? Tamo junto e é nóis!